Olá, meu nome é Bárbara Catarina e eu sou contadora de histórias. Hoje eu vou contar para vocês uma história que está dentro da minha história. Já conto há muito tempo. É uma história que eu vivi. Uma história verdadeira. Foi a primeira história que eu contei na minha vida. Posso dizer para vocês que não tive lá grande sucesso, mas depois essa história, em todos os lugares que eu vou, sempre é a mais pedida. Eu tinha 13 anos de idade. Na verdade, eu ia completar 13 anos de idade. E era apaixonada, e ainda sou, pelo Fábio Júnior. Nossa, na época tocava o maior sucesso. Senta aqui, não fica assim tão quieta, senta aqui. Eu gritava, arrancava os cabelos, fotos do Fábio Júnior por todo o quarto. Uma amiga minha, a Rosane, sabia muito dessa minha paixão. E ela chegou e disse assim: Bárbara, tu não sabe, o Fábio Júnior hoje vai estar na Rádio Farroupilha, no centro de Porto Alegre. E o meu pai se hospitalizou ali no hospital do lado da rádio. Pede pro teu pai pra gente ir juntas visitar o meu pai. E depois a gente vai lá na rádio e vê o Fábio Júnior. Mas não precisa contar pro teu pai toda a história. Claro que não. Eu cheguei e pedi: pai, eu posso ir lá visitar o pai da Rosane, que tá muito mal no hospital? O pai: claro, Bárbara, vai e tudo. Rosane passou lá em casa. O Fábio Júnior ia estar na rádio às 6 horas da tarde. A gente já saiu 4 horas, já um pouco mais cedo, para poder, ficar de gargarejo. Quando passamos no hospital, a gente mal chegou no hospital. Ela chegou na portaria e perguntou se o pai dela estava bem, estava vivo, estava bem, estava vivo. Saímos correndo e fomos direto para a rádio. Chegando na rádio, aquele alvoroço, aquele mulherio, aquela gurizada toda gritando e tal. Mas só que deu 7 horas e o Fábio Júnior não chegou. Deu 8 horas e o Fábio Júnior chegou. Deu 9 horas e o Fábio Júnior não chegou. Deu 10 horas e eu pensei: olha, quem tá na chuva é pra se queimar. Já que eu vou chegar em casa e vou ligar um sermão da montanha, eu vou ficar esperando o Fábio Júnior. Só que o Fábio Júnior chegou às 11 horas da noite, na hora do show do Júlio Rosenberg, que era um locutor das madrugadas. Gente do céu, tinha eu, a Rosane e mais 2 lá. Porque o povo todo acabou levantando acampamento. E eu, quando vi o Fábio Júnior, enlouqueci. Tudo que os 13 anos é permitido se fazer, eu fiz. Sentei no colo do Fábio Júnior, perdi o Fábio Júnior, agarrei o Fábio Júnior, a gente chorava, se escandalizava, foi tudo de bom. E a volta para casa, eu nem pensava como é que meu pai estava, o que meu pai estava pensando. Eu achei até que o pai estava dormindo. Chego em casa, gente, a luz dos fundos acesa. Eu pensei: quando eu entro pela porta dos fundos, eu vejo meu pai sentado com uma cara fechadíssima. Quando eu olhei para aquela cara, eu pensei: eu tenho que contar uma história muito boa, senão a coisa vai fechar. E foi nesse momento que eu abri a boca e comecei: pai, o senhor não sabe, o pai da Rosane morreu. E eu tive que lavar o morto, eu tive que consolar a Rosane, consolar a mãe dela, fritar pastel, cuidar dos irmãos. Olha, tive que encomendar caixão. E comecei a contar história. E o meu pai só me olhando. Depois que eu já não tinha mais o que falar, meu pai me olhou bem sério e disse: engraçado, né, Bárbara, que há meia hora atrás saiu daqui de casa o pai da Rosane, com os 2 irmãos da Rosane atrás da Rosane. Nesse momento eu olhei para o pai e disse: não, pai, não foi bem assim, ele que morreu. Eu quis ressuscitar o morto, mas já era tarde demais. Meu pai puxou debaixo da mesa um relho e botou em cima da mesa e disse: Bárbara, tu vai levar 3 laçaços, tu não ia apanhar, mas tu vai levar 3 laçaços porque tu me mentiu. E esse relho foi trançado pelo meu bisavô. O meu pai apanhou com ele, eu apanhei com ele. Nossa, eu não conhecia a história do relho familiar. Eu fiquei apavorada. E meu pai começou a descrever a tortura. Nesse momento eu olhei a porta aberta e saí correndo. Quando eu saí correndo, já comecei a gritar: socorro, socorro. E ele gritou: Jaime Júnior, pega a Bárbara. Jaime Júnior é meu irmão. O meu irmão se botou na minha frente. Só que as casinhas todas de madeira, na época, as cerquinhas todas de madeira. E a vizinha do lado tinha 2 Doberman, que equivale a 2 Pitbull hoje em dia. Quando meu pai vinha vindo, eu pensei: os Doberman, meu pai, pulei pros Doberman, não pensei 2 vezes, os Doberman ficaram estáticos, não me atacaram, passei pelos Doberman, saí lá na frente da casa e saí correndo, e gritando: socorro, socorro, ele é louco, quer me matar, socorro, socorro, ele é louco, quer me matar. E as luzes das casinhas tudo se acendendo. Uma rua só de militar, vocês não sabem, aquelas mulheres fofoqueiras de chambre, bobres nas cabeças, e sabe, era uma hora bafão, uma hora que.
Gente, corri mais de 2 quilômetros, parei lá embaixo no viaduto, lá perto da igreja de São Jorge. Olha, fui atacada por um camburão. O camburão me parou, o camburão da brigada. E foi logo o brigadiano saindo, né? O militar saindo e perguntando: quem é tu? Né? Eu não sou ninguém. Me leva pra FEBEM, me leva pro PNT, qualquer lugar, né? Eu querendo ir pro presídio, né? Pra qualquer canto, mesmo pra casa. E eu chorava, me botaram dentro do camburão. Com 12 anos, quase 13, eu andando de camburão. Chego na frente de casa, aquele maior estardalhaço, vizinho pra tudo que é lado, e meu pai com os olhos demoníacos assim. Eu apavorada, eu me agarrava nas botas do militar e dizia: pelo amor de Deus, o senhor não me deixa aqui. E o brigadiano falou: não faço nada com ela, isso é coisa de criança. E meu pai com olhar mortal, combate, querendo me destruir. Gente, meu pai dispersou a multidão e eu corri pra dentro de casa. Me joguei embaixo da primeira cama que eu vi, que era o primeiro quarto que eu vi, foi o quarto dele, me joguei embaixo da cama. Meu pai entrou logo atrás, e nisso meu pai, gente, parecia cinema, coisa de cinema. Ele pegou aquela cama, jogou pro alto, e a cama começou a voar como se fosse Matrix em câmera lenta. Vu, 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 vu. Ele me puxou pela perna e começou a me bater com aquele relho. Mas eu não sentia nada, a adrenalina era tanto que eu não sentia nada. E a minha madrasta só gritava: Jaime, só não bate na cabeça para não ficar louca. Alguns dizem que eu fiquei. Eu acho que não. Loucura até que é bem-vinda. Um tantinho faz bem. Pois bem, essa é a história do Fábio Júnior. A história que me acompanha há muitos anos. Depois passou, eu e meu pai fizemos as pazes e nunca mais levei um tapa. Também eu aprendi a não omitir mais histórias assim tão importantes. Um beijo grande e até mais ver.